gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje é o dia de novo da nossa pastora Raquel. Segunda dose. Segunda dose, porque a primeira dose dela e da Carol foi loucura Tumultuada, amor. Juntou duas doidas, duas aceleradas. 4, né, no caso. Pois é. Mas foi bom, eu acho que foi um tempo precioso de precisar. Sempre é bom, sempre é maravilhoso. Eu sou apaixonada com a Carol, né? Toda vez que a gente encontra, acaba dando confusão. Porque é muita informação. Mas é assim mesmo. Então, você não precisa nem falar, né? A Raquel é uma das fundadoras dos Amigos de Jesus. A Patrícia também, viu, gente? A Raquel não é só embaixadora, é uma das fundadoras. Amém. Não seríamos nada sem você. Amém. Sabe, minha amiga? Amém. Casa é sua. Vamos lá, que eu esqueci. Porque da outra vez eu cheguei aqui e levei maior susto, né? Não sabia o que eu tava vindo fazer, não sabia o que tava me esperando. Não sabia se era R$2 ou presente misterioso. Até tá emocionada já, a gente até já chorou até. Já chorei. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Hoje você pode orar pra gente? Sim, claro. Amém. Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor Deus, nessa tarde. Senhor Jesus, Obrigada, Senhor. Peço, Pai, por mais a sua presença entre nós. Já estamos quebrantadas, Senhor Jesus, já estamos sentindo o seu mover, a sua presença entre nós, a sua destra sobre nós, Senhor Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor nos direcione nessa tarde, que tudo que venhamos falar, Pai, seja realmente através do teu Espírito. Peço que o Senhor abençoe poderosamente a vida da Thaís, a vida da Stephanie, que estão à frente disso, que estão envolvidas todos os dias, Senhor Deus, recebendo cada uma dessas mulheres, cada uma das suas amigas aqui, para poder propagar essa amizade, Senhor Deus. Que tudo que tem sido falado aqui possa alcançar os corações que o Senhor deseja, não o que nós desejamos, Senhor Deus. Nós te damos lugar nessa mesa, nós te damos lugar nessa tarde, que o Senhor possa reinar em nós, através de nós. Amém. Então vamos lá. O que nós vamos conversar hoje? Qual é a pauta? Você não terminou de contar. Você estava contando que você foi no encontro lá das suas amigas. E aí como você que Jesus me pegou, né? Começaram a pagar preço pela sua vida. Você foi lá pra Aquele dia eu saí daqui, até pensando nisso, né? Como que Jesus é lindo, gente, e tudo tem um propósito. As coisas se entrelaçam. A gente pode não entender na hora, mas em algum momento aquilo faz sentido. Eu conheci Jesus através de um grupo de amigas, né? E agora nós estamos aqui falando como amigas de Jesus, falando para amigas de Jesus, né? Eu não tinha tirado para isso. Aquele dia, depois que vocês me chamaram, depois que caiu a ficha do que eu estava fazendo aqui, eu falei, gente, tudo começou assim. Sabe, um grupo de mulheres que se levantaram para resgatar minha alma. Aleluia. Sabe, que nós possamos ser esse tipo de mulher também. Amém. Sabe, para resgatar outras mulheres do lamaçal de pecado. Eu até mandei uma mensagem agora há pouco no grupo de pastores, né, que agora tem muitos pastores na BN, falando tanto que eu fiquei emocionada por ontem, porque eu achei assim, a cerimônia, parecia uma cerimônia muito solene, né, parecia como se fosse uma formatura, sabe, colação de grau, sabe, tava tudo assim, tão bonito, tão bonito, né? E assim, aí eu tava lá na frente, assim, aí eu olhava para aquilo, aí eu lembrava da faculdade, lembrava assim de várias coisas que eu fiz e que não dei prosseguimento. Falei, gente, olha só, graduação a gente pode pegar e colocar na gaveta, o chamado não. Nossa, foi tão maravilhosa a palavra que você falou. Maravilhoso, foi maravilhoso. Essa questão, maravilhoso. Eu lembro quando ele chamou ele para conversar e falou, não existe ex-pastor. Aí eu comecei a pensar em algum ex-pastor, realmente. Pode ter uns que tentam se enveredar por outros caminhos, mas igual ele falou, Jesus, tô aqui. E quando suas amigas começaram a pegar a proposta de orar pela sua vida, elas não podiam imaginar que um dia você se tornaria pastora para resgatar outras vidas. É isso. Depois eu vou achar o vídeo do dia da formatura, né? Porque foram 3 meses assim, igual eu contei pra vocês, foram 3 meses encontrando toda segunda-feira. E eu que comecei querendo avacalhar, quando eu vi eu estava ansiosa pra chegar segunda-feira. Só que eu era muito orgulhosa, né? Não gostava de dar o braço a torcer. E tinha uns exercícios lá toda semana. Aí eu lembro que teve um exercício que era orar dentro de casa. Só que eu bati o pé em falar que não ia orar, né? Eu ainda fazia o meu ritual lá do budismo, as minhas orações. E aí eu falei, tá, tudo bem, vou fazer esse exercício. Aí chamei os meninos, foi quando começou a nossa célula, lá em casa, nós 4. Foi quando começou e nunca mais acabou, nunca mais. Só que a gente reunia, eu colocava todo mundo pra falar, menos eu.
sabe? Colocava todo mundo. Aí deixava. Aí um orava Santo Anjo do Senhor, o outro Ave Maria, o outro Pai Nosso, e eu falava só amém no final. Ficava só olhando, tipo assim, agora é você, mas eu quietinha. Só dando ordem, Só dando ordem, quietinha. E nas reuniões com as meninas, elas falavam, fala do seu jeitinho, tá? Não quero falar, meu jeitinho é não falar. Eu não falava. Até que, e elas toda segunda-feira falavam, fala do seu, até que um dia eu falei, valeu por estar aqui. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Sério? Tipo isso. Ó, aquela. Tipo isso. E aí eu vi que elas estavam querendo rir, mas ficavam sérias, né? Aí o que acontece? Aí quando eu vi que eu tava gostando do curso, eu falei, se esse Deus mesmo existe, eu quero um emprego. Até o final desse curso eu vou estar trabalhando. E eu já estava com 40 anos, então eu batia muito na trave de muitos empregos por conta da idade. Principalmente as coisas que eu estava olhando, às vezes indústria farmacêutica, ficava eu e uma pessoa, e aí assim, quem estava lá dentro já falava, não é certo que é você, é certo que é você. Não, que eu chegava, não era eu, sabe? Toda vez batendo na trave. Só que o meu objetivo para conseguir um emprego é que eu queria separar. Eu falava, se eu arrumar um emprego, se for bom e tal, der pra pagar, continuar pagando a escola dos meninos, pronto, meu casamento acaba. Era esse o objetivo. Acho por isso que Deus nunca deixou Certeza. eu entrar mesmo, sabe? Ele deixava eu chegar perto, eu ter o gostinho, parecia que eu ia vencer e o negócio dava errado. Aí continuei fazendo esse propósito, e eu lembro na semana eu fico abrindo várias janelas, na semana desse exercício de orar em casa, e eu virei pros meninos e falei, tô fazendo curso, negócio de ser uma mulher melhor e tal, essa semana eu tenho que reunir a família e orar. Igual eu falei pra vocês, isso se tornou um hábito, né? Depois eu fui vendo o que era orar, que era conversar com Deus, aí eu fui tirando essas orações repetidas e começamos a falar cada um Falando do seu jeito. falando do seu jeitinho mesmo. Aí, da mesma forma que eu tava aprendendo, fala do seu jeitinho, fala o que vem do seu coração, eu ensinava pros meninos também da mesma forma. Só que teve um dia, numa dessas orações, que a presença de Deus foi forte demais lá em casa. A presença de Deus foi forte demais lá em casa. Foi muito forte, sabe? Foi muito forte mesmo. E assim, eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Eu falei, não sei que é Deus mesmo. Fiquei naquela assim. Aí chegou o dia e tal, aí a professora chamava a gente no canto pra conversar. E eu falei, eu não vou falar. Senão eu vou começar a comemorar, vai achar que eu tô virando crente. Não, por orgulho que eu não queria falar. Aí na hora que me chamou lá, eu não falei nada e tal. Aí terminava, tinha um café que a gente fazia, né? Depois, cada uma levava uma coisa. Aí na hora do café e tal, eu tava sentindo assim, muito impelida de falar. Fala o que você sentiu a presença de Deus na sua casa. Gente, eu falei como se eu estivesse, assim, jogando uma bomba. Cada um lá pegando seu cafezinho e tal, falar com vocês negócios, mas isso aqui, não é pra comemorar não, tá? Mas senti a presença de Deus lá em casa. Peguei meu café e tomei assim, sabe? Começou a chorar, por isso que eu não queria falar, olha que bobeira, gente, você fica, não sei o quê. E tal, eu xinguei as meninas e falei, bobeira, gente, vocês ficam emocionadas demais e tal. Cética, né? Cética. Nossa, gente. Não imagino. E ela Pois é, super não. sensível hoje, super emocionada hoje. Super, qualquer coisa eu choro. Acho que é por isso, sabe? Eu segurava muitas vezes, eu até sentia ela assim, mas eu ficava, não posso. Porque eu via que o tempo todo ela estava assim, sempre com um olho. Tinha algum olhando pra mim, tipo assim, analisando as minhas reações, sabe? Aí beleza, aí chegou, aí nisso. Nossa, que legal, né? Olha pra você ver a persistência dessas amigas. Que a gente possa ser assim, Persistente persistente em que a gente quer ajudar, E eu vejo sabe? tanto que não era por elas, que era realmente por Jesus, que são assim, amizades, muitas que se perderam, Aí, tá que eu não tenho contato hoje. Olha. Mas quando a gente encontra, eu vejo que Deus está fazendo na sua vida, eu fico tão feliz, elas ficam emocionadas, sabe? Ficam tão felizes, é algo assim, é muito lindo. Aí você vê que não tem aquela cobrança, aquelas coisas de amizades pequenas, mas você não lembra o que eu fiz por você, que ingratidão. Não tem isso, porque não foi algo que elas fizeram por elas, o interesse pessoal delas, foi algo que elas fizeram como missão por Deus. Quando a sua amizade é sincera e a pessoa não faz por ela tá fazendo porque ela te ama, que ela quer te ajudar, que você quer... Exatamente, pela sua alma, pela sua salvação. Gente, pela sua salvação. Lindo, meu Deus. Isso é assim, é algo que me constrange, é um amor que constrange mesmo, que só pode vir do céu, porque a gente não tem essa capacidade. Não. E aí eu comecei, a falar aqui, Deus, você existe mesmo, né, por conta de várias questões que eu já contei pra vocês, que eu não acreditava, né, até essa questão da figura masculina na minha vida, eu sempre acabava sendo decepcionada, fui com o pai, fui com o padrasto e tal, várias coisas assim.
E aí, eu falei, se esse Deus existe mesmo, quando acabar esse curso, eu vou estar empregada. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E eu vi que começou algumas portas se abrirem e tal. E aí o curso terminou no dia 9, a formatura foi dia 9 de dezembro, terminou no início de dezembro. Quando foi no dia 1º de novembro, o Euler foi mandado embora. Foi assim que elas ficaram. Elas não sabiam o que me falar. O Euler foi mandado embora. E assim, a gente estava... o aniversário dos meus 2 meninos é em novembro. Tinha marcado de fazer um salão, era o Yahoo. Um buffet de festa lá no Buritis muito conceituado e tal. Lógico, uma parte já estava paga, mas eu fiquei pensando, gente, como assim, né? É o mês que eu mais gosto e logo no dia 1º o Euler perdeu o emprego. E na indústria farmacêutica, chega final do ano, começa a mandar embora mesmo. E volta a contratar só em fevereiro. Então assim, tá completamente sem esperança do que ia acontecer ali com o Euler. Completamente sem esperança. E aí eu lembro que eu falei com Deus, falei, Senhor, falei, Deus, como assim? Eu entrei querendo um emprego pra mim, o curso vai acabar com meu marido desempregado? Como assim? E elas não sabiam o que me falar, elas não sabiam. Nesse dia, assim, foi... o Euler foi mandado embora de manhã, eu pensei em não ir. Depois eu falei, eu vou, o Euler mesmo falou, vai pra vocês parecer e tal. Aí fui. No que eu contei pra elas, elas não tinham nada pra me falar, reação. Não tinha, elas choraram. Foi literalmente chorar com os que choram, elas choraram comigo. Elas não entenderam. Só, gente, que naquele ali eu percebi a mão de Deus demais. Porque eu sempre fui muito esquentada, sempre fui muito nervosa. Qualquer coisa que o Euler fazia, eu acusava, sabe, apontava o dedo. Seria uma circunstância que eu poderia crucificá-lo. E eu fiquei tranquila. Não falei absolutamente nada. Sabe, eu senti, às vezes, impelida de falar alguma coisa, de falar alguma agressão, alguma coisa, diminuir ele, sabe, por conta da minha raiva, mas eu ficava calada. Eu lembro que eu ainda tentei insistir ainda com o chefe dele, peguei a certidão dos meus meninos e falei com ele, vamos lá que eu quero conversar com esse chefe e tal, e fui conversar com ele e tal, e já teve um chefe do Euler uma vez que eu conversei, eu xinguei, quase bati. Isso. Quando eu comecei a namorar com ele, o Euler achou que dessa vez eu poderia fazer isso. E eu tratei o cara bem, o cara me mostrou os motivos e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu te entendo como chefe. Você não tem nada a ver com os meus problemas pessoais e pronto. E eu fui invadida pela paz que excede todo entendimento mesmo, glória gente. Mesmo. Eu não briguei com ele em momento nenhum por conta disso que aconteceu. Eu só comecei a querer um posicionamento melhor dele. Tanto que quando ele converteu, eu achava que ele tinha convertido por minha conta, porque eu pensei, ele tava vendo que eu tava tranquila, ele tava vendo que eu tava me tornando uma mulher melhor. Aí pensou assim, agora eu vou ter que ir na igreja, porque ela tá querendo que eu vá, sabe? Então eu ainda fiquei meio assim, falei, será que ele tá indo por mim mesmo? Mas no início foi, mas depois Jesus pegou ele. Aí tá. E aí todo mundo falava, eu, não, tal, todo mundo que conhecia, né, da indústria, falava, não, então em janeiro você me manda seu currículo, que em janeiro eu vou olhar pra você. Eu pensava, gente, nós estamos em novembro, até janeiro. E o Euler trabalhava viajando. Eu ficava praticamente a semana toda com os meninos. Ele voltava na quinta ou na sexta, sabe, e chegava super cansado. Eu falava, que isso, só fica no horizontal, é só o iPad fazendo os relatórios e eu literalmente, eu criava os meninos sozinha. Literalmente mesmo. 2020? Não, 2016. Aí, o Euler, né, o trabalho dele já não favorecia muito, porque ele viajava muito, igual eu falei pra vocês. Mas em tudo tem propósito, né? Aí tá. Quando chegou no dia 1º de dezembro, eu lembro que o aniversário dos meninos, eu era tristeza em pessoa, assim. Eu procurava rir só na hora de tirar foto. Estava doida que acabasse. A festa ia ser dia 1º de dezembro? Não, a festa foi dia 6, entre o aniversário de um e outro. De novembro. De novembro. Então, tinha acabado de estourar a bomba. Aí, beleza. Dia 1º de dezembro, o Euler estava numa dúvida cruel. Ele tinha 3 empregos, sem saber pra qual que ia. E os 3 não eram pra viajar. Era pra ficar em casa. Aí ele, gente, o emprego dele foi assim, foi tão a mão de Deus, que eu vou contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Ele ia começar a trabalhar só em fevereiro. Só que ele começou a ganhar em janeiro. Ele já começou com uma viagem pra Europa, com direito a acompanhante. Nossa! O treinamento dele foi isso, você acredita nisso? Diante de Deus. Você acha que eu conheci Paris, conheci Espanha como filho? Diante
de Deus. Ele não tinha nem começado a trabalhar, ele não conhecia ninguém na empresa. Ele já chegou falando, olha, o seu treinamento vai ser em Madrid. Gente. Aí tá, aí beleza, ele já ficou assim, nossa, vou viajar pra fora, assim, né? Acho que ele não tinha até então saído do país. E tá aí... E acompanhando. Exatamente. Que é a mão do Senhor, literalmente. Total, mas total mesmo. Gente. Total. Ou seja, 2017 eu comecei... Não, mas isso, olha só como é que é a mão de Deus demais, gente. Isso já foi em 2017, né? Foi final de 2016. Gente. Aí deixa eu contar, depois eu vou voltar nisso que vocês vão ver. Não, só de falar assim, eu lembro tanto que teve a mão de Deus, né? É um trem de doido demais. Aí escuta, aí eu contei isso pras meninas. No que eu contei, essas meninas choraram. E não sei, porque aí eu lembro que a professora me chamou lá dentro, ela falou assim, olha, você sabe que essa foi uma bênção que você alcançou pra sua casa, né? Aí eu, ela? É. Porque seu marido vai precisar passar por isso de novo pra ele aprender. Eu falei, mas se ele passar por isso de novo, eu largo ele. Aí, beleza. Aí, ia ter a formatura. Ia ser na Getsemane, de onde era o curso. Não foi na igreja, porque ela sabia que eu não ia. Aí, falou assim, e tal. Falando que a Boas Novas veio. Da Getsemane. Você começou com O primeiro altar que eu pisei foi na Getsemane. Olha a ligação. Eu achei lá muito legal um dia que eu fui lá no negócio das 5.000 mulheres. Não, muito legal. Essa foi lá na Dona Clara, né? Eu fui nessa do Buritis. Aí as meninas me chamaram pra falar. Falaram, e tal, porque a gente queria que alguém, né, do curso falasse lá na hora da formatura, que vai juntar outras turmas que tinham feito dentro de igreja e tal. Aí vai ter a formatura e tal. Me deram a blusa também da formatura. E a gente queria que você falasse, assim, o que foi o curso pra você. Eu falei, beleza, eu falo e tal. Mas vai ser na Getsemane. Eu falei, não, então eu não falo. Eu não vou falar num lugar que atrás vai estar escrito Jesus. Isso, meu coração até dói. Porque eu lembro direitinho eu falando isso. Você não tinha noção que era Jesus? Não tinha. E a minha amiga ia lá, e toda vez que ela tirava alguma foto, eu via o altar escrito Jesus. E eu falei, isso eu não vou fazer, não vou falar num lugar assim, escrito Jesus. Aí, beleza, aí morreu. Aí depois, acho que pelo número de pessoas, não ia ser no coisa principal, ia ser embaixo. As meninas assim, eu acho que nem tá escrito Jesus, Raquel, acho que tem uma cruz e não sei o quê. Acho que era muita paciência comigo, gente. Se fosse eu, acho que eu não teria paciência com a pessoa igual elas tiveram comigo. Como é que Jesus molda a gente, né? Aí, beleza. Aí eu falei, não, então tá, então tudo bem, eu vou. Aí falou, pode chamar sua família. Eu falei, vou chamar minha família, todo mundo budista, ninguém vai querer ir. Aí, lógico, foi o Euler e os meninos. No dia, gente, foi dia 9 de dezembro. Eu fiz aniversário de casamento dia 8, foi dia 9 de dezembro de 2016. Caiu um dilúvio nessa cidade, um dilúvio. E aí eu mandava no grupo, gente, não tem jeito, minha rua é alagada e tal, não sei o que, não vai ter jeito. O povo orando, essa mulher orava pra mim 2 horas da manhã, mandava oração, sabe? Não. Pagou o preço então. Pagou o preço mesmo. Mandava oração que eu ficava assim, não é possível. Falei, ela deve estar orando isso igual pra todo mundo e tal, e era coisa muito específica, sabe? Aí, beleza. Aí fui. E você tem contato com ela ainda? Tenho. Outro dia eu fui na célula dela, fui pegar na célula dela. Aí já chegou o dia 9. Não, só que antes ela tá assim, aqui, elas começaram a ficar com medo, porque eu era doida. Aqui, é só porque eu tenho que falar lá com o pessoal da igreja e tal. Você sabe mais ou menos o que você vai falar? Você pode escrever pra mim, pra eu saber que elas estavam com medo? Depois eu ia falar alguma coisa. Elas ficaram com medo. Depois eu falou do dia. O eu assim, elas te acham doida, elas estão com medo do que você vai fazer lá. Aí falei mais ou menos o que eu ia falar. Aí na hora que eu tava escrevendo, eu falei, realmente eu vou ter que ler, porque eu não vou conseguir falar sem ler. Sem lembrar também, né? Porque a gente não lembra também, tem hora, não é? Mais ou menos. Eu li, e assim, deu mais ou menos uns 10 minutos. Eu lembro. A igreja toda chorou. As meninas do curso, as meninas de outra turma, sabe? O marido dessa minha amiga, ele gravou. Depois eu vou mostrar um vídeo bem, assim, dá pra ouvir bem de longe o que eu tava falando. Aí foi quando eu comecei a receber as palavras. Aí eu desci, tinha uma pastora que tava lá e falou assim, isso não é um testemunho, isso é uma pregação, você é uma pastora. Aí na hora eu não sabia falar repreendido, mas eu falei, Deus me livre. Ele não te livrou. Não me livrou. E foi todo mundo, a igreja toda me abraçando e falando assim, você é uma pastora, você é uma pastora.
Nada a ver. Aí o marido dessa minha amiga falou, eu filmei, depois eu gostaria que você tentasse assistir pra você ver o tanto que Deus te usou. E assim, e pessoas que estavam lá nesse dia lembram até hoje. Sério? Lembra até hoje. Eu quero ver, eu quero muito ver. Dessa vocês vão ver que foi a coisa mais simples do mundo. É mais ou menos o que eu tô contando aqui pra vocês. Só que eu acho que é a questão do resgate, sabe? Como que impactou? Como que esse curso foi realmente importante? Muito importante pra mim, muito mesmo. E o Euler e os meninos esse dia? Foram. E o que o Euler falou? Aí o Euler falou, nossa, muito legal. Ele percebeu muito a minha mudança mesmo. Percebeu mesmo, porque eu realmente comecei a mudar, gente. Eu realmente comecei a mudar. Eu já não era aquela mulher que ficava gritando, esbravejando, xingando os meninos. Até porque antes de eu fazer esse curso, eu tava vindo um processo de... Que eu tava no centro espírita, eu tava fazendo roda de fogo, 6 semanas de não sei o que e tal. Eu ficava dia de terça-feira, o dia da célula. O dia de terça-feira sem comer carne, tomando só água fluidificada, não sei o que. Eram umas coisas assim. E eu ficava igual demônio lá em casa. Ficava igual demônio. Nossa, os meninos falavam, não, hoje é dia dela ir naquele lugar e tal. Gente, era de eu jogar as coisas no chão, bater. Não, era uma. Vocês não conseguem imaginar e eu não gosto nem de lembrar. De tanto que era demoníaco o negócio. Aí, lógico, eu tive mudança, fui aperfeiçoada nisso. Coisa perfeita. Aí hoje ela é super hiperregulada na presença de Deus na célula. Dia de terça-feira. Pois é, agora falando isso que eu atentei pro negócio, né? Aleluia, Jesus. Aí, beleza. Aí, eu tive minha bênção, acabou o curso, eu continuei tendo contato com as meninas e tal. O que eu fiz? Olha, Deus, realmente, eu acho que você existe mesmo. Você é um cara legal e tal, valeu, mas volta pro seu lugar. Pus na gaveta. Pus na gaveta. Voltei a viver minha vida louca, do meu jeito. Eu faço, eu aconteço, eu que não sei o que, sabe? E aí, a gente teve essa viagem maravilhosa. E essa viagem já era algo muito profético. Porque, igual vocês sabem, eu era apaixonada com carnaval. A viagem foi quando? No carnaval. Ou seja, já te tirou. Dali, nunca mais eu participei de carnaval nenhum. Sério? Depois da viagem? Nunca mais. O último que eu participei foi em 2016. Ou seja, deu um presente pra você. Me deu. E, gente, eu confesso pra vocês, eu estava lá, mas eu chorava e eu sofria. Porque eu tava lá morrendo de frio e vendo todo mundo nas praias, todo mundo suado, com a cervejinha na mão, não sei o que. Eu ficava, isso não é pra mim, eu gostei disso, eu queria estar assim, eu queria estar na rua cheirando xixi. E Deus lá, filha. E, filha, eu tô te colocando aqui em Paris, você tá querendo na rua com xixi, né, meu preto? Eu quero, sabe? E assim, aí eu já percebi o Senhor me tirando. Aí ele já começou a me tirar de alguns lugares. Exatamente, começou a me tirar de alguns lugares. Aí nisso eu comecei a ir à igreja escondido. Porque aí o Euler, depois acabou assim, você não tá querendo virar crente não, né? Acabou. Porque o que tinha? Tinha jantar dos namorados, aí minha amiga me chamava, e geralmente era jantar assim, que tinha que pagar 150, 200 reais, tipo assim, elas nem me falavam, elas juntavam e pagavam pra mim. Olha, porque se me falasse, sabia que eu não ia. Se falasse que tinha que pagar, então eu não vou. Pagava pra mim e pro Euler. Sabe? Jantar dos namorados, jantar dos empresários, estavam sempre colocando a gente nesses negócios, sempre. Eu conheci a Bel num jantar dos empresários, da Getsemane. Que legal. Só que lá a gente conversou coisa de personal, corpão e tal, a gente conversou disso. Eu comecei a pensar em malhar e tal. A Bel? A Bel, do Ramon. Nós ficamos numa mesma mesa. Olha, mesa. Nós ficamos numa mesma mesa num jantar da Getsemane. Na mesa. E acabou que ficou só a gente conversando. Nesse dia eu ainda briguei com a mulher que tava lá. Nossa, ainda era Pedro demais. Eu briguei com a mulher por causa de foto. Porque ela pediu pro Euler tirar foto e depois reclamou que o Euler não tira direito. Falei, então tira você. E xinguei a mulher toda. Nossa, misericórdia. Depois essa mulher já comprou na minha loja, eu fiquei com vergonha. Falei, tomara que ela não tenha lembrado de mim. Mas Aí o Euler aceitava ir nesses jantares muito de vez em quando. Eu ia nos cultos de mulheres da Getsemane todo mês, praticamente, eu ia. Mas aí eu ainda ia desaforada, eu fazia questão de ir com roupa provocante, só para as mulheres ficarem olhando pra mim. Tipo assim, eu posso e elas não. É isso aí. Assim, um decote não pode? Mas eu posso. Elas que não podem, eu posso. Aí com decote, transparência, curto. Tudo na mesma coisa. Que um monte de informação na mesma pessoa que tem meio metro de altura. E aí eu ia achava que tava abafando. Você tinha um corpão? Mas mesmo assim, não era nem por conta do... Você malhava, mas não era nem por conta do corpão. Não. Era pra desafiar. Era pra desafiar. Elas lá de vestidão, postura, não sei o que, tudo tampado. E eu lá toda
rebolando um saltão, agulha, que era rebolado. Que vocês conhecem, sabe? E elas me olhando como quem tava vendo a pomba gira, e devia estar mesmo. E era nesse nível. Aí eu comecei a ter necessidade demais. Uma vez por mês só, já não tava alimentando. Eu já ficava, eu já saí já perguntando, quanto que vai ter de novo? Quanto vai ter de novo? Mas eu tinha orgulho e sempre estava indo nessa questão, desafiando as pessoas. E eu via minha amiga falando, às vezes eu saía com ela, não, vou comprar isso aqui para poder ir na igreja. Eu, por que você não pode ir com outra roupa na igreja? Eu ainda queria ser influência para ela, que ela fosse de outro jeito. Queria que ela fosse com as minhas roupas. Aí eu comecei a ir para as igrejas portinha de garagem. Ficava lá e tal, querendo chorar escondido. Sempre aparecia alguém para poder falar alguma coisa. E sempre falava nesse sentido, né, de que Deus tinha me escolhido e tal. E quando falava, você foi escolhido no ventre da sua mãe, eu, nossa, nada a ver, se souber de onde eu vim, nem pai eu tive, e não sei o que, tá falando isso porque não conhece minha história e tal. Aí teve uma vez que falou assim, você pode pensar que eu não conheço a sua história, mas quem tá mandando eu te falar é quem conhece, não sei o que e tal. No. Aí eu, amém. Não, nem acho que nem amém, eu falei tchau. Saí. Eu era muito desaforada. Meu Jesus, Senhor, não mande ovelhas desse estilo pra mim, por favor. Tá repreendido qualquer retaliação do inimigo mandando gente parecida com o que eu era. Meu Deus! Era bem desse jeito. Aí o que acontece? Aí você lembra que eu te falei da palavra da professora? Que falou que eu ainda ia ter que passar por um processo? Aí o que? Foi... Aí 2018, eu disparei. Eu acho que tem um lugar que o Senhor realmente planta a gente. Eu acho que não é aleatório. Igual terra. Igual, por exemplo, tem um determinado fruto que só dá naquele tipo de terra. Então, e nós somos as sementes, então tem determinado fruto em nós que só vai florescer na terra que o Senhor preparou, adubou e separou. Tem terra arada, tem terra mais seca, tem terra mais úmida. A terra que o Senhor quer que nós frutifiquemos é a que Ele guardou, deixou separada. Então já estava escrito que o seu lugar era lá. Eu penso assim. Isso também, porque eu ia assim, sabe? Eu não conseguia imaginar. Falava, nossa, se eu trouxer ele aqui, ele vai me matar. Que isso? Aí vai falar que eu tô doida mesmo. Não, quando eu ia nas outras igrejas. Cada hora eu ia numa procurando, sabe? Eu ficava. Já era um desejo do meu coração ir com a minha família. Porque eu vi que eu tava deixando a deriva a vida espiritual lá de casa. Já falei isso pra vocês. E você minha mãe é budista. Espiritual, né? Mesmo, tipo assim, não sendo dos caminhos do Senhor, mas você procurava, igual essa questão que você falou, né, da consagração lá e tudo, você, tipo assim... Eu mergulhava nessas coisas. Igual na época do budismo, eu era líder das moças, sabe? Eu tinha grupo, eu tava sempre assim, sabe, à frente de alguma coisa. A fé gostava de me envolver. A fé. Errado. Eu tinha fé, mas tava no lugar errado, sabe? Eu senti que eu precisava ter uma fé, eu senti que eu precisava ter uma muleta. Tinha essa necessidade. Eu tinha uma necessidade de ter uma muleta. Eu ficava, gente, não é possível, a gente tem que ter fé em alguma coisa. Minha mãe sempre falou isso. O ser humano tem que ter fé em alguma coisa. E você sempre se aprofundava naquilo. Tipo assim, você não ficava só no superficial. Tipo, não, né? Até que não era tanto, não. Até que não era tanto, não aprofundava muito, não. Não era assim, sabe? Eu vivia o essencial aí, sabe? Eu tava indo toda semana e tal. Mas não era aquela coisa de aprofundar. Mas a sua fé tinha necessidade, né? De estar envolvida. Eu era espiritualizada. Até quando eu ia nesses negócios de tarô e tal, as pessoas falavam que eu era muito espiritualizada. Que eu tinha alguma coisa diferente. É o Espírito Santo, tá vendo? Que eu tinha alguma coisa diferente. Eu lembro direitinho que uma vez eu fui num cara no Cidade Nova. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu vejo uma veste com umas pedras assim, pedras assadas e tal. Gente, no dia que o pastor pregou como era a veste sacerdotal, esse cara me viu com a veste sacerdotal. Eita, Jeová! Meu Deus. Olha, porque o mundo espiritual tá lá. É isso. Né? Tá lá. Aí ele falava com pedras assim, com pedras assadas. Eu lembro direitinho do dia dessa pregação que o pastor colocou o desenho, colocou as pedras e tal. Eu falo, fico toda arrepiada. As 12 pedras e tal. E foi falando, é engraçado, eu tô te vendo como se fosse assim com os broches, uma roupa assim. Olha, não, mas assim, você não tem aqui. Eu falei isso com minha irmã, só que ela não conseguiu entender o nível da espiritualidade. Eu lembro que eu falei isso pra ela, e na época eu tava com Mary Kay, tava quase virando diretora. A minha irmã tá assim, que esse broche da Mary Kay. Essas pessoas, elas têm a vai visão. ver, olha. Elas têm a visão do campo espiritual. Sim, mas o que acontece? A visão ele viu ali que tava diante de uma elas têm, mas elas não conseguem discernir, porque quem dá pra gente discernimento é o Espírito Santo. Então, assim, já tava ali no espiritual. Aí depois que ela tem o Espírito Santo, que ele
traz a memória e ela Gente, já quando discerne, gente, isso tem muito aquilo. tempo. Acho que eu não era nem casada ainda quando eu fui nesse cara. É literalmente a viseira, né, que tá no mundo espiritual. Eu acho que eu não era nem casada quando eu fui nesse cara. E Isso o é Senhor me louco. trouxe a memória, e isso tem pouco tempo. Glória a Deus. Tem pouco tempo. Eu falei, meu Eu Deus. nessa pregação, acho que ele falou das vestes. Das vestes. Que até foi em algum culto que ele falou, até que ele tava falando que as vestes... As cores, as Eu acho que ele já ervas e deu tal. aula disso também. O negócio de batalha espiritual, já assim. E eu lembro que nesse dia eu lembrei direitinho do cara, eu lembrei de onde eu tava sentada, a casa da cidade nova. E eu lembro que eu ficava assim, ele tá falando nada com nada. Né? Tá falando nada com nada. Que isso? Virar pra mim e falar que tá vendo? Eu com uma roupa, com pedras, uma roupa específica, que ele não sabia qual que era, e que tinha umas pedras. Ele olhava assim pra mim e ficava assim, sabe? É uma coisa bem, bem de doido. Aí voltando, aí onde que eu tava pra poder falar disso? Você tava falando da igreja. Da igreja, eu procurando. Aí, essa minha amiga, a gente era muito amiga, encontrava todo dia, toda hora mesmo. Aí ela falou assim, olha, tem uma igreja ali, um casal novinho aí, povo meio doido aí, que tem gente que tá indo lá, tá gostando. Eu acho que você ia gostar de lá. Eu falei, então me leva lá, me leva. Só que ela não tava querendo me levar. Aí, eu encontrei com eu conheci uma mulher na academia e conversando com ela, ela falou que tava, na verdade eu reencontrei com ela, já conhecia. E ela tava muito bem, muito bem. E aí eu perguntei pra ela e tal, ela virou e falou assim, eu separei. Não. Gente, na hora que falou que separou, e tava tão bem daquele jeito, eu falei, o que eu preciso é separar. O que eu preciso é separar. E tal. Aí ela falou, eu tô indo numa igreja assim, assado e tal. Aí essa minha amiga falou, ela tá indo na igreja que eu te falei. Que eu já tava pedindo pra ela um tempão, ela nunca me dava endereço, não falava. Aí ela falou assim, quarta-feira ela tem um culto e tal, vamos lá, eu te levo. Eu não, me dá o endereço que eu vou e tal. Ela, não, eu te busco. Gente, olha a dificuldade que eu era. Ela ficava assim, não, eu te busco na sua casa. Porque ele falava, de última hora ela vai falar que não vai. Eu falei, aqui, eu tô falando que eu vou. Aí o culto começava 8 horas. 7h30 eu cheguei. Eu fui com essa minha outra amiga. Tava chovendo. A rua tava deserta. Aí subi. A escadinha lá, primeira vez. Subi, eu tenho até foto desse dia. Já chorei horrores no primeiro dia. Gente, aí, beleza, cheguei 7h30. Passou um pouco, eu olhei pra trás, tava lotado. Um barracão, lotado, assim, sabe? Lotado mesmo. Com uma presença, e era bom porque era escuro. Aí eu podia chorar à vontade, porque nas outras não dava nem pra chorar, porque todo mundo olhava tanto que quando eu vejo a pessoa ali quebrantada, chorando no louvor, eu não gosto de ficar chegando, porque eu penso assim, gente, eu vou quebrar o momento que ela tá ali. Às vezes é a hora que Deus tá falando com ela, Deus não quer falar com ela através da minha vida, às vezes Deus já tá falando, aí chega e quebra, sabe? Eu não gosto, Eu tinha resistência nisso, até quando eu era da intercessão, eu falava, gente, deixa a pessoa viver o momento ali, sabe? Não é a hora de você acolher, tem que acolher. Porque você viveu isso, então você sabe, ué. Eu lembro. Eu também tenho esse ímpeto de achar isso também. Eu lembro, até recentemente tocou esse louvor na igreja, tava perto da Camila, eu abracei ela e falei, não, essa era a oração que eu fazia. Eu não lembrava assim, gostava da palavra do pastor, mas muitas vezes eu não lembrava do que ele tinha falado. Eu lembrava os casos, quando ele falava dele. Mas as passagens da Bíblia eu não lembrava de nada. E esse louvor ficou muito na minha mente, que é o Ressuscita-me, da Aline Barros. E lá tinha, não é telão, mas era flip chart, assim, sabe? Que aparecia a letra, sabe? Ficava alguém colocando ali, aí aparecia. Quando aquilo não estava funcionando, eu ficava arrasada, porque eu queria entender a letra. E essa música, Ressuscita-me, gente, aquilo ali acabou comigo. Acabou comigo essa música. Essa música foi a minha oração. E nesse dia que eu tava recentemente com a Camila, eu falei, essa era a oração que eu fazia. Remove minha pedra. E a oração que o Senhor fez. Removeu a minha pedra, me chamou pelo nome, mudou a minha história, mudou a minha vida e ressuscitou todos os meus sonhos. Eu fico até arrepiada. E ressuscitou os meus sonhos, sabe? Eu não sabia orar, sabe? Era isso. E aí o que essa minha amiga me fez? Ela viu que eu gostava, eu não sabia quem que era, ficava aquela música, não sei o que e tal. Ela me deu o CD da Aline Barros. Ressuscita-me. Ela me deu um monte. Aí, a Bíblia que eu tenho, ela me deu. Ela me deu aquela Bíblia. Era a Bíblia dela, tinha o nome dela, ela me deu. Essa amizade começou onde? Na faculdade? Na academia. Na academia. Em Esteira, minha filha. Mas ela já era cristã? Já era cristã. Cristã e muito agradável. Sempre solícita pra ajudar, quando perguntava alguma coisa. Eu cheguei lá na academia, né? Eu ia todo dia com a mesma roupa, porque eu tava cansada de fazer matrícula, pagar 6 meses e não ir nem 2 vezes. Aí, quero ver. Aí,
ela começou a aproximar de mim, aí ela pegou meu telefone e ficava, você vai vir hoje? Ah, vamos, não sei o quê. Começou a me incentivar, hoje vai ter aula assim, é boa. Eu pensava, não, gente, tá... sabe quando... Sabe, ela começou me incentivando pelo lado físico e depois foi pelo lado espiritual. Sabe? Foi eu sou muito grata à vida dela, eu sou muito grata à vida dela mesmo, sabe? Mesmo. Só que depois eu acho que teve coisas da minha vida que ela ficou sabendo que ela não deu conta. Acho que aí ela assustou. Eu, que isso, né? Eu deixava ela na minha casa assim, né? Louca desse jeito, né? Eu achava ela doida, mas não é esse ponto, né? Aí na hora que ela conheceu mesmo quem era a Raquel, eu acho que ela deu uma assustada. Mas até hoje a gente tem contato, a gente se fala, a gente se segue. Ela mudou, ela tá morando no Belvedere agora. Antes ela morava pertinho da minha casa, agora não é tão perto mais. E aí eu fui nesse dia. Nesse dia eu fui, gente. Eu falei assim, aqui dá pra eu trazer o Euler. Ah, não, eu tava contando, essa minha amiga. Essa minha amiga virou, falou, né? Que era lá e tal. E eu pensei, gente, ela separou e tá feliz, é isso que eu vou. Aí fui. Aí o Ressuscita. Aí o Ressuscita-me me pegou, foi o primeiro dia. A igreja estava comemorando, não sei quantos anos. Foi uma comemoração de alguma coisa, era um cantor especial. Aí depois disso eu comecei a ir toda quarta-feira. Aí eu falei com ele, falei, nossa, foi uma igreja legal e tal. Você já tinha falado isso, eu fiquei pensando, por que você pensou, aqui o Euler vai gostar? Porque lá o pessoal não era aquela coisa de eterno com a Bíblia debaixo do braço, sabe? Ele tinha muito... assim, É engraçado. porque na hora que ele virou e falou com você assim, não é crente não, era tipo desse estilo, você vai ficar aquela pessoa toda formalizada. Eu falei assim, com o Xana também que eu tava indo na boa, a gente tava separado. Ele falou assim, você tá em igreja de crente? Né? Porque era muito cabelo que ele sentou. E eu acho que lá, eu falei a mesma coisa, eu acho que lá você vai gostar. É engraçado, né? A gente tem esse, mas eu acho que é porque lá eu vi tanto assim, sem julgamento. Assim, e quem me arrastou pra lá foi o Bruno. É isso. Tá vendo, né? Eu comecei a ver as pessoas bonitas. E eu sempre achei o Euler muito bonito. O Euler é maravilhoso. O Euler é o mais bonito que já olhou pra mim na vida. Aí na hora que eu cheguei lá. Aí na hora que eu vi aquele povo bonito lá, assim, sabe? O Euler sempre foi muito bonitão, né? Grandão, tinha presença, onde chegava tinha presença e tal. Falei, não, aqui é o lugar do Euler. O Euler vai gostar aqui. E eu lembro que nesse dia, aí já tinha começado a palavra, só que eu não conseguia parar de chorar. Sabe aquele choro que você balança toda, que você quer segurar e tal, as minhas já estavam olhando pra mim, tipo assim, ela vai morrer, né? Não para e tal. Assim, naquele choro, com catarro, sabe? Aquela coisa. A pastora Kelly veio e me abraçou. Gente, eu esmoreci ali no colo dela. Aí ela passava a mão no meu cabelo, sem pressa. Ai, meu Deus. Passava a mão no meu cabelo. Ficou um tempão calada, depois falou alguma coisa e tal. Depois ela começou a querer soltar, eu não deixava. Eu tem 2 horas pra ficar aqui, eu não quero sair daqui mais e tal. Aquele abraço acolhedor mesmo, sabe? Eu me deleitei e fiquei. Foi assim, foi um abraço literalmente do céu. Ai, gente, Literalmente do céu. Literalmente do céu. Sabe assim, depois eu vi ela andando, sabe quando você tá andando, tipo assim, igual novela, quando a pessoa você gosta muito de ir embora, sabe? Volta, sabe? Foi tipo isso. Glória a Deus. E aí eu não consegui parar de ir na Boas Novas mais. Toda quarta-feira eu tava lá. E eu falava pro Euler e tal, e ele ficava meio resistente. Aí o que acontece? Aí o Euler perde o emprego. De novo, aí eu lembrei da mulher falando, aí eu já falei que ele foi macumba, né? Praga gospel, jogou uma praga e tal. Aí eu lembrei também do que eu falei, né? Falei, se acontecer de novo, eu largo ele. E aí eu já tinha entendimento que não era isso que Deus queria. Eu sabia que Deus queria fazer algo, mas eu estava assustada com o que ele poderia fazer. Porque eu sabia tudo que estava por debaixo do pano. Eu sabia o que estava embaixo do tapete. Você não queria que levantasse. Aí eu falei, se começar a colocar as coisas no lugar, é terremoto. Eu sabia. Tá. Aí eu chamava, mas ele ficava, não, outro dia eu vou. Aí perdeu o emprego, o que ele fez? Eu vou. Aí começou aí, foi porque que você sabe, ele foi a primeira vez, como ele tinha sido mandado embora, o Rafa tinha uma cirurgia que o Rafa tinha que fazer, dos 2 olhinhos, do estrabismo. E aí ele foi mandado embora, a gente só tinha mais 1 mês de assistência médica. Falei, então tem que acelerar esse negócio, porque senão depois como é que o menino vai fazer? O olhinho do Rafa virava todo, ficava todo branco, sabe? Eu falei, como é que vai fazer? Aí tive que acelerar pro Rafa operar. Aí o Rafa operou numa quarta-feira. E aí eu falei com ele, nossa, mas queria tanto que você fosse no culto hoje. Ele,
pode ir, meu bem. Eu fui com ele. Eu falei, não, eu gostaria que você fosse no culto. E você não foi. E eu vou ficar com ele. E ele foi. Porque aí eu falei, porque eu tenho que ficar, tinha que ficar com ele de meia hora, tinha que colocar tampão e tal. Gente, acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito tempo ajoelhada na minha vida. Porque o Rafa ficou na cama do B ali, deitado, o olho tampado. Então ele nem tava vendo. Então eu ficava ajoelhada, orando. E aí o Euler preparou, o Euler foi, eu falei com as minhas amigas, recebe ele lá e tal. Aí ele foi no caminho, mas ele brigou muito comigo. Ele colocou o endereço no Waze, ele dava a volta no lugar e não achava. Aí nossa, ele me xingou demais. Falou, você me deu o endereço errado, você tá fazendo com a minha cara. E não sei o que, você queria que eu saísse de casa, não sei o que, não sei o que. Acabou comigo, mas acabou comigo. Aí o nome da rua era Bom Jesus. Ele, você tá me mandando pro inferno, nessa hora quase que eu mandei mesmo. Mas fiquei calada. Aí beleza, e aí eu comecei a orar, Senhor, entrega uma palavra pra ele, fala direto ao coração dele. Eu já queria que o pastor até revelasse ele e tal. E fiquei, não, uma palavra bem poderosa pra ele, vai de encontro ao coração dele, quebrando esse homem e tal. Aí ele voltou, demorou pra caralho, ele voltou, eu, e aí, né? Aí eu, nossa, certeza que Deus pegou ele. Aí eu lembro dele tirando o cinto e tal. Nada a ver aquilo ali, né, Raquel? Nada a ver, né? Aquele pastorzinho com aquele microfone achando que é o Justin Bieber. Ele falou? Falou desse jeito. Cara novinho demais, pelo amor de Deus, que ele Raquel, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tá achando que é celebridade, tal. Aí, mas eu lembro de uma coisa que ele falou que ele era soberbo, arrogante, falou um monte de coisa, meteu o pau no pastor. Aí minha vontade na hora era de falar assim, tudo que você viu nele é porque existe em você, você que é arrogante, você que é não sei o quê. Aí na mesma hora eu sim, não falei nada, fiquei caladinha, eu só virei pra ele e falei assim, é mesmo? Você achou isso? Ele, achei. Aí eu não dei trela pra ele. Aí ele virou e falou assim, agora uma coisa a gente não pode negar, né? Ele é bem visionário, né? Porque tá lá, Igreja Internacional da Boas Novas. A placa era bem assim do lado de fora, não era só Boas Novas. Bem visionário e tal. Porque agora não tem, né? Só Boas Novas. Apesar de Boas que a Novas razão social, mas a razão social é essa, eu sei. Aí, beleza. Aí, eu não falei nada, absolutamente nada. Ele fala que ele começou a ver que eu realmente tinha mudado, que não era fase, depois disso. Porque ele... Aí chegou na outra quarta-feira, eu fui tomar banho, fui pro culto, troquei de roupa e tal. E, ué, onde você vai? Eu, tipo assim, como é que você não sabe, né? Quarta-feira, eu, ué, vou na igreja. Mas você vai me chamar pra ir, não? Uma semana Desse só, jeito, depois uma semana só. Aí eu, ué, se quiser você vai. Ele virou as costas e falou, isso mesmo, Senhor. E naquele dia que ele voltou falando, eu falei, Senhor, mas eu pedi uma palavra pra ele. Tipo, por quê? Ali ele já me deu uma, tipo assim, não é no tempo que você quer. A palavra pode amadurecer no coração dele. E na outra semana ele foi e já aceitou Jesus. Só que ele foi e aceitou Jesus, aí minhas amigas chorando, vendo ele aceitar Jesus. Eu, fogo de palha. Duvido. Desmerecia totalmente a fé Você não tinha dele. aceitado ainda Jesus? Tinha, as meninas me levaram no monte. É? As meninas me levaram no monte. Mas foi aquela oração, repete comigo. Aí eu... Mas você Fiz, mas sabe quando eu terminei meu pensamento, eu só falei porque elas mandaram eu falar. Sério? Mas depois você foi por espontânea vontade? Várias vezes. Não, tô perguntando porque a gente não lógico, sabe, né? Lógico, já fiz essa oração. Toda vez que eu vejo o povo falando lá, Eu quando também eu oro falo. lá, eu repito de novo. Eu também. Já aceito Só que na frente comigo, todos eu os dias, também. Senhor. Você aceita toda hora. Todos os dias tira meu nome do livro da morte. Eu também. E passa o neon aí no livro da vida. Isso. Os camarotes, né? Que você falou, né? Aí, Não, sabe que a gente tem camarote no céu, não, filha? Não, Pois é, mas Tem vocês camarote lá. me incluíram no camarote. É, assim, Não, você vai vai ter no processo uma área VIP lá, assim, sabe? Tem processo de teste. Pois é, eu posso dar uma passagem, tem que liberar o meu acesso nos seus, porque eu já tenho. Aí você libera Então, o o acesso acesso. tá liberado, tá liberado. Lá não tem disso, não. O crachá é a credencial, é a mesma. Glória a Deus. Você pode, a pulseirinha você vai em qualquer lugar. Eu quero Funciona. É alaranjada lá na conferência. Ai, gente. Aí depois disso ele começou a ir sempre. Aí eu não acreditava que ele tava indo por livros. Eu achava que ele tava indo porque ele sabia que eu ia largar ele. Eu falei, ele tá indo porque ele sabe que estreitou pra ele. Ele tá sem serviço. Ele sabe que estreitou. Pisou na bola de novo e tal, não sei o que, então eu não acreditava. Aí eu comecei a ver mudança dele, sabe? Em casa. Aí você já sabe que eu já contei isso na célula várias vezes, que ele uma vez eu mexi no arroz lá. E ele cheio de glória a Deus, aleluia, misericórdia, não sei o quê. Não, eu... Que saco, que tanto de glória a Deus! Que inferno! Desse jeito, né? Aí os
os meninos ecoaram o meu corpo. É mesmo, então saco isso, toda hora tá falando isso, não sei o que, não sei o que. Os meninos foram na mesma coisa que eu, né? Aí eu voltei, fui lá, coloquei água no arroz e tal, deu o que? O Espírito Santo falou, mas você não orou por isso? Agora você tá achando ruim? Aí me lembrou das vezes das igrejinhas que eu ia, querendo que meu marido se tornasse um homem de Deus. Não. Aí eu falei, é verdade. Perdoa, Jesus. Tudo bem, eu te perdoo, mas vai lá então, pede perdão pra ele também. Eu, aí não. Gente, aí nessa fase, foi a fase que o Senhor começou a querer me quebrar dentro de casa. Me quebrar dentro de casa mesmo. Porque eu era muito orgulhosa com isso. Gente, hoje em dia o que eu vivo na minha casa, quando eu lembro do que eu vivia, gente, eu era uma Jezabel. Dissimulada mesmo. Eu sempre fazia com que o Euler se sentisse culpado, eu fazia até que ele chorasse, achando que ele estava errado, sendo que quem estava errado era eu. Eu virava o negócio de um jeito, sabe? Depois que eu vi que eu conseguia, é isso, consegui, é isso. E você sentiu Tem ele na minha vitoriosa? mão, me senti vitoriosa. E aí o Senhor começou a querer literalmente me desconstruir. Sabe, esse dia, eu falo, pode parecer engraçado, né? Aí, beleza, larguei lá a panela de arroz, fui lá e falei, gente, falei assim, desculpa, pode falar, glória a Deus, aleluia, vontade. Sabe, mas foi assim, entre dentes. E ele? Onde eu fico imaginando? Ele pensou assim, tá doida, né? Aí depois eu falei com ele, mas na hora Deus que mandou eu você pedir xingou, desculpa. ele saiu triste? Não, ele não ligou. Ele achava que eu tava doida mesmo, pra Fala, dar um rampante, ele era... Deus. Que isso? Eu não posso falar as coisas da minha casa? Que isso? Posso falar de Deus da minha casa? Desse jeito. Só que nisso aí a gente orava todos os dias, né? Era um momento que a gente gostava demais. Eu falo que foi onde nasceu a célula lá em casa mesmo. E Isso ele, virou... Raquel, ia com você no budismo? Ou ele nunca? Ia, ele casou comigo no budismo. Quando eu bati o pé querendo que ele fosse, ele ia. Eu apresentei meus filhos no budismo. Tem tudo isso. Tem também. Ele ia e tal, quando tinha alguma coisa. Ele ia. Eu sempre foi muito bonzinho, muito tranquilo nessas coisas, sabe? Muito mesmo. E aí foi isso. Aí depois disso, nossa vida deu uma piorada total. A gente começou a viver literalmente um inferno. Aí vocês se mesmo. afastaram? Nós chegamos a separar de casa, né? Mas assim, da igreja? Não, a igreja inclusive entrava na pauta do quem que ia ficar com quem, né? Quem ia ficar com a igreja? Se era o quem- Euler ou se era a Raquel? Quem ia ficar com a Boas Novas? Aí eu me achava muito superior espiritualmente, daí eu falava, não, você pode ficar com a Boas Novas porque você gosta do pastor Pedro e tal. Eu não, em qualquer igreja eu vou me sentir bem. Já estou familiarizada com a palavra. Soberba espiritual, né? Aí você Arrogância. largou tudo, do budismo, tudo e foi Larguei. Aí a primeira coisa de batalha espiritual que Isso teve. isso foi no primeiro ano. É. Foi assim que ela começou, fez o curso e foi pra Paris, e aí você já não foi mais, você já foi Não. só na igreja. Eu já não ia mais, Só mas igreja. toda vez que eu ia na casa da minha mãe, tem oratório lá. É. Eu chegava e fazia reverência. Fazia? Fazia Misericórdia. reverência. Toda vez que Mesmo já chegava, confessando e fazia. tudo? Fazia Costume, né? reverência. Costume. Eu achava que não tinha nada de mal, eu achava que ela queria o bem também. É. Eu não vi como hoje, É. sabe? Que é um mover demoníaco. Eu não via isso, sabe? você Eu pensava, vê, que é o bem. Eu pensava, todos os caminhos levam pra Deus. Por isso que Deus fala tanto Não. com você em João 14. Não são todos os Entendi. caminhos que levam pra Deus, não. Todos os caminhos levam pra Deus através de Jesus. Ele é o Vai te único levar- caminho. Vai te levar por outro caminho se for pelo juízo. É. Se você vai chegar a Deus, você vai. É. Mas vai ser uma hora pelo juízo. Eu quero ir por amor. Que o único que é o caminho, a verdade, a vida É o ele. único. Eu sou o cara. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, esse negócio, eu lembro, depois eu comecei a levantar essa bandeira, todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser do bem, o importante é não sei o quê, não, e tal. é. Gente, isso é uma mentira Mentira, que né? Satanás quer que a gente fale. E quando sabe? as pessoas falam isso, eu fico assim, pensando, sabe? Que se alguém chegasse pra você hoje e falasse assim, Raquel, eu vejo que assim, beleza, eu sou religião e tal, mas todos os caminhos levam a Deus. Porque No é dia só que Deus você me fazer mostrou o bem, isso, então, e mostrou isso, inclusive, que uma você passagem falaria? bíblica que eu falaria exatamente isso que eu falei pra vocês, tá? Todos os caminhos levam a Deus. Agora, depende, você vai querer chegar a Deus como pai ou como juiz? Porque Deus também é o justo juiz. Verdade. Através de Jesus você São levou dois um filho. caminhos, né? Através de Jesus você se tornou filho. Você foi enxertado nele através de Jesus. E através dos outros caminhos você não tem Não, nada. você até vai pra ele falar. Tchau. Sua porta é aquela ali. Lá pros 7 lagos lá, ó. Essa aí foi forte, né? Então,
E aí, amiga, vai. Daí vocês... E aí eu tô querendo encontrar algum exemplo pra falar a respeito disso pra vocês. Não tô conseguindo encontrar. Desse negócio, dessa questão Do caminho. do caminho. Depois eu vou lembrar algum exemplo assim mais prático, pra ficar mais fácil de entender. Aí, o que? Isso foi... aí depois que o olho começou aí, as coisas começaram a ser rápidas. Isso em 2018, aí no início de 2019, a gente fez o curso de batalha espiritual. Aí, sim, abriu minha mente num monte de coisas, né? Na igreja, O curso de batalha espiritual foi um sábado inteiro com o pastor. Eu lembro que ainda foi o dia do jantar de noivado da irmã dele, que foi mais de meia-noite pro jantar de noivado da irmã dele. E começou cedo, 9 horas da manhã. E, gente, eu nem aguentei ficar o tempo todo, eu ia pro carro dormir. Eu acho que eu tava realmente muito carregada, sabe? Muito assim. Não aguentava mesmo, ele falando o tempo todo e tal. Só que aí, depois eu comecei a entender. Aí, que foi, nesse dia nós chegamos em casa tarde pra caramba, eu cheguei em casa e o Thor tava endemoniado. Tinha vomitado verde, a casa inteira. Eu brinco com ele que a primeira imposição de mão dele foi no cachorro, foi no Thor. Porque o Thor que é todo bonzinho, ele tava avançando em mim, avançando eu, Lê. Sabe? E lá tinha sido falado a respeito disso e tal, então a gente ficou meio ressabiado. Tanto que isso foi no sábado o dia todo, no outro dia, cedinho a gente já tava lá no culto. Nós fomos no culto de manhã, conversamos com os pastores. E aí nós começamos a fazer a limpa lá em casa, tirar tudo quanto é ponto de contato. Tudo. E eu tinha um oratório lá em cima, né? Sério? Um oratório grandão, que eu comprei uma fortuna. Tinha sininho, tinha tudo, pergaminho que tinha lá. E eu desconsagrei o pergaminho, engavetei, sabe? Os livros, os negócios que eu tinha, as liturgias, comecei a queimar. Essas coisas todas. Você fez tudo na sua casa? Fiz Você tudo. teve que ir em algum lugar Fiz fazer? tudo. Não, fiz lá em casa. Aí o oratório, eu lembro que aí meu irmão falou, Raquel, mas não joga fora não. Dá pra mamãe. Porque ela é budista e tal. E esse oratório é tão bonito, ela vai ficar tão feliz com esse oratório. Então esse oratório tá lá na casa da minha mãe. Dei pra ela, sabe? É um móvel muito caro. Muito caro e muito bonito, assim, sabe? Era muito bonito. E isso também foi algo que o Senhor trouxe, me lembrou, recente agora. Mais precisamente sábado passado, no jantar dos casais que a gente foi. E o Senhor me pediu essa consagração, né? A respeito das coisas, de comer, o que eu devo comer e tal. E esse oratório sempre tinha uma bandeja com alguma coisa gostosa que eu oferecia. Eu consagrava tudo. Nossa, meu Deus. Eu consagrava tudo. Aos manjares. Né? Ô, Bruna, No deixa eu te coisa. falar. Tudo. Sabe, era assim, por exemplo, Réveillon, eu colocava champanhe, colocava as coisas do Réveillon. No Natal, eu colocava... Sempre fazia alguma comida gostosa lá em casa, eu fazia um prato e orava. Olha pra você ver. E orava. Misericórdia, Raquel. Estranho. Nossa, não é? Muito. Aí foi o quê? Foi sábado passado, né? Que aí eu tava no jantar, eu vi as coisas que ia ter, falei, vou comer arroz e batata. Porque a carne tá com molho assim assado, não posso, tá? Na hora o Senhor me lembrou, sabe? Tipo assim, tipo assim, não reclame do que eu tô te pedindo, porque olha o que você ofereceu. Eu ofereci isso por muitos anos da minha vida. Por muitos anos da minha vida. Na casa da minha mãe até hoje é assim. Você chega lá, tem fruta, tem bombom, tem não sei o que. Minha mãe sempre deixa alguma coisa lá. Tanto quando ela vai dar alguma coisa que é o que tá no oratório pros meninos, eu falo, vocês olham e desconsagram. Misericórdia. Olha pra você ver como é que é o Senhor, né? E eu acho que o Senhor tá te mostrando e te preparando pra outro campo. O Euler falou que, acho que nesse sentido, ele falou, Jesus tá te purificando. Olha pra você ver, engraçado, né? A gente não sabe mesmo o que acontece no mundo espiritual. Não sabe o que acontece no mundo espiritual. Depois a gente vai vendo as coisas entrelaçando. Eu lembro no início do ano, o Senhor me pediu isso, eu nem... Parece até que, tipo assim, que Ele tá devolvendo os manjares pra você comer e Deus não tá deixando você comer. Tá tirando. Nossa, menina, aqui... Eu sinto isso como purificação, tá? Eu ia te perguntar sobre isso, né? Isso, Porque... sábado passado que o Senhor me trouxe isso à memória. Aí eu via várias vezes, eu ia na frente do oratório, orando e entregando. Qualquer coisa gostosa que eu fizesse, eu consagrava. O primeiro prato é pro oratório. Misericórdia. Sempre. Olha...
Eu ainda não entendi direito o propósito, mas eu sei que o Senhor aos poucos vai... Ele tem algo específico com você sobre isso. E é muito forte você tá obedecendo assim, Tô, arrisca. né? Gente, você virar pra mim e falar, ó, nunca mais você vai comer essas coisas, nunca mais. Eu não acho que é isso. Você quer escutar o que eu acho? Eu acho que ele tá preparando um outro tipo de banquete pra você, por isso que ele tá te reservando. Eu acho que é. Sim, eu não crio expectativa em alguma não coisa tô falando positiva, isso, assim, sabe? Não. Mas o que for, se ele falar, filha, eu não quero. Não é questão disso. Até porque eu a tô sentindo mentalidade que você está e o fortalecimento. Você viu o Daniel que eu coloquei ontem? Gente. E aqui eu tenho muita resistência de ler Daniel tudo, né? Até talvez ele tá te transicionando pra outro lugar. Eu tenho uma resistência, eu não sei. Talvez Deus queira alguma coisa me falar, alguma coisa. Ele já me falou, leia, você é profeta, leia o livro dos profetas. Eu tenho muita resistência. Sério? Porque tem algo específico. Tem. Mas aí você vai se consagrar no dia primeiro agora, porque você tá no propósito, nós vamos fazer o jejum de Daniel. Ela já tá, né? Eu não brincar. A gente tá falando as leituras. Uhum. Entendeu? Nós vamos fazer Agora aqui, me fala sobre essa questão da carne, porque lá tá escrito específico, carne e vinho. Aí eu e o Bruno ficamos debatendo. Aí ele falou assim, mas lá tá escrito que as coisas, né, os manjares e tal, e carne e vinho. Aí eu perguntei assim, é porque carne e vinho que eram as coisas que agradavam a Daniel? Aqui tem um livro, não, tem um livro que Sinceramente, eu não sei. Vinho, eu acho que por ser considerado bebida forte. É por causa que eu não sei quem é que falou. Não, é porque por causa que acontece. carne é de origem, tudo que for de origem animal, tanto que não pode comer nem ovo. Não, quando tá fazendo jejum de Daniel, nem mel, porque de abelha, nada que tem origem assim, sabe? Só tem que ser coisa da terra. Mas da terra. aonde que isso está na Bíblia? Tem, é em Daniel. Porque eu procurei. Pois é, na onde, Daniel? Porque tem um livro aqui do jejum de uma coisa é Daniel. alguém te falar. Não, mas o Daniel fala de legumes, verduras e abrir mão dos manjares. Porque Daniel 10, que tá lá que eu li, frutas e não tem especificado. Legumes, verduras e frutas. Não, tem um livro aqui do jejum de Daniel de 21 dias. Eu até mandei o PDF pra... Você já mandou mesmo. Mas tem uma parte na Bíblia que fala esse negócio de legumes e verduras. Pois é, eu quero saber. Nada que era agradável ao paladar dele. Então, ele não passou perfume. Pois é, só que não se ungiu com óleo, eu tava falando. Só que é isso, entendeu? Por quê? O que eu fico pensando sobre a questão da época, entendeu? A época era outra. Então talvez o que era pra Daniel naquela época, hoje é outra coisa pra gente. Eu penso muito sobre isso. Porque às vezes você fica fazendo um sacrifício de tolo. Porque às vezes, tipo assim, não, beleza. É a mesma coisa eu fazer um jejum, igual eu tava falando. É a mesma coisa eu fazer um propósito de doce. Eu não sou fanática com doce. Mas aí você pede pro Espírito Santo te entender o que ele quer de você. Aí sim vai ser tipo. Eu lembro que essas minhas amigas, quando elas estavam em consagração, elas me contavam alguma coisa, eu podia ela falava, ela também tô. Elas, você tá, não tô comendo lagosta, não tô comendo ostra. É zoando. Sem saber que. Sem saber. Hoje. Mas essa questão do Daniel mesmo, eu queria ver dentro da Bíblia especificado, igual as pessoas fazem. Que elas falam, é só da terra. Mas eu li lá ontem, Daniel, não vi. Eu só vi falando coisas assim, de alimentação específica, a carne e o vinho. As outras coisas. Não, ele fala. Que não pode. Frutas e que ele se. Não só verduras. Não, tem um livro aqui, o livro do 21 dias, que vem falando Mas no livro tem referência bíblica. Tem referência bíblica. Entendeu? Tem um livro dele mesmo, que tem todas as referências dele. Esse livro a gente pegou em PDF. É um livro específico. Tá aqui, acho que tá aqui dentro, aqui, depois eu pego pra você. Ele é muito bom. Aí você foi no Eu Deixava o Serviço, continuou indo, você. Vocês separaram. A gente continuou indo e tal. Aí ele começou a fazer uns outros cursos, uns negócios assim. Aí a gente batizou depois, A gente separou depois que batizou? Acho que foi. Não lembro, eu que é bom pra essas coisas de data. Eu não sou boa pra data, não. Aliás, não tô sendo boa pra nada, nem pra endereço. Jesus. A gente ligou aqui, ela falou. Ela falou isso, ela falou que foi até engraçado e tal. Foi muito engraçado, a gente achou de rir. Ela falou, não, isso me consolou, porque eu tô vendo que não é só eu que tô doida. Ela falou. Mas e aí vocês separaram? Aí a gente... continuou em Boas Novas e você não? Não, a gente continuou indo na Boas Novas, mas aí a Boas Novas ainda era no outro endereço. Aí o que eu fazia? Eu esperava ele chegar e eu ficava lá atrás no fundo de quarto, já enchia bastante, sabe? Eu ficava lá atrás e eu ia logo depois da loja. Então eu tava de
roupa de treino e tênis. Então eu ficava bem atrás. Eu via, aí isso me irritava, porque eu via o tempo todo que ele ficava me procurando. Eu ficava, ele não tá com o coração que ele tá me procurando e tal. Aí eu já não gostava de dar dízimo mesmo. Começava a falar, o dízimo era no final. Começava a falar do dízimo, eu picava a rola. Aí ele às vezes nem via que você foi. Nem me via. Ele achou que eu tava desviando já, que eu não tava nem na igreja. Aí, só que aí, como a gente tava indo nos de domingo também, os meninos pediam pra gente sentar junto. Ele me irritou muito na fase da separação, que ele entregou o controle do portão da garagem, a chave de casa. Ele ia lá em casa pra poder pegar os meninos, ele tocava o interfone, ele não subia. Eu, pelo amor de Deus, bobeira! Sobe aí, nem tá tomando banho, não sei o quê. E Deus mandava eu tratar ele bem. Ele me irritando, Deus mandando eu tratar ele bem. Foi Já era um trabalhar do Senhor. foi ali em punk, você, foi né? punk. Porque E hoje em dia, quando eu converso com as pessoas que passam por algum problema e que resolvem que o casamento seja restaurado, falam, tal, não vou deixar Deus restaurar o meu casamento. Não, eu sei a dor que vai começar a partir daí. Porque não é fácil. Falar que vai restaurar não é de uma hora para outra. Existem estágios, existem fases que você pensa que se você tivesse permanecido em não prosseguir com a vontade de Deus, você teria sido melhor. Porque dói muito, dói muito. É você literalmente morrer todos os dias. Não só para a vontade de Deus, mas principalmente para nós mulheres, para fazer a vontade. E o Euler me testava muito. Ele falava, teve uma vez que ele falou assim, eu até fiz isso pra testar, pra ver se você tava mudando mesmo. Não, eu lembro que o Bernardo ficou pé da vida, ele falou, que isso? Isso não é coisa de gente de Deus, na hora que você tá fazendo com ela e não sei o que e tal, sabe? Ele queria me levar ao meu limite, sabe? Ele me levava ao meu limite várias vezes, sabe? E aí, quando eu perdi a bênção, nossa, aí eu me sentia mal demais, sabe? Me sentia muito mal com Deus, que eu falava, não tô dando conta. Não, foram Quando você até achava que você não que eu nem tinha convertido. Falei, eu sou a mesma pessoa ainda. Não mudei, eu sou aquela mesma Raquel, muito No dia pecadora. que eu cheguei na sua casa pra conversar com você, eu nunca podia imaginar que você iria assim, saber instruir tão bem dentro da situação de deixar o trabalho para ir para dentro da casa e ser submissa e aceitar, porque para mim eu sempre fui exprimida, porque eu sou cristã e quando ela foi falando comigo e ela me dando assim exemplos do que ela viveu, eu fiquei assim. E é tão bom porque você aprende mais rápido. Entendeu? Quando a pessoa tem propriedade para poder te falar, você fala assim, eu vejo a família deles uma bênção de Deus. Se ela passou por isso e ela fez isso que ela tá me falando que ela fez, e hoje eles são cristãos, então eu vou fazer. Porque Essa fase de você decidir. Vai doer. Não, e aí ela fala comigo, vai doer. Eu tá? não faço campanha política como se tudo fosse seu mar de rosa, não. Eu falo, vai doer. Aí eu, Senhor. É igual quando chega aquele profeta pra te entregar um bolo e fala assim, estou vendo um vento. Eu, opa, não quero. Não quero vento. E aí, vamos acelerar, a gente tem 20 minutos, senão a comida nossa não vai ficar pronta. Não, e aí, depois disso que a gente resolveu que a gente ia estar junto mesmo, nós dois sofremos muito, tanto eu quanto ele, porque era notório que nem eu nem ele queríamos isso, sabe? A gente queria aliviar o sofrimento. Gente, eu quis morrer várias vezes. Eu conjecturei minha morte várias vezes, sabe? Eu pensava, vou jogar esse carro em algum lugar, eu pensava, não, vai dar prejuízo do valor do carro, isso pode prejudicar os meninos, porque já vai estar sem mãe ainda, sem valor do carro. Sim, nossa, eu entrar na frente desse ônibus e tal, não, coitado do motorista. Assim, eu conjecturava tudo, tomar remédio, me jogar lá de cima, eu queria aliviar aquela dor. Eu queria aliviar. E o inimigo falava mesmo que eu tinha que morrer. Ele falava mesmo, me dava altas ideias, sabe? Eu sei que a mesma coisa acontecia com eu, sabe? A gente estava ali e antes, né, de saber do peso disso no mundo espiritual, tinha alguma coisa, eu ia dormir no quarto dos meninos, ia dormir no sofá, ou ele e tal. E aí a gente entendeu a importância de não deixar a cama, sabe? Que quando um dos dois deixa a cama, quem deita ali é o diabo. Deita e rola. Então, assim, a gente tava ali, mas sabe quando você não tá aguentando ouvir nem a respiração do outro? Sabe? E nenhum dos dois dormia bem, sabe? O meu refúgio foi o meu trabalho. Eu queria trabalhar, eu trabalhava assim, 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Porque você já tinha lojinha, né? Já tinha lojinha. Aí eu ficava lá, eu dormia no estacionamento pra poder... Repor as horas. Pra poder amenizar, não ter que ir pra casa, sabe? Chegava em casa, eu ficava dentro do carro pra não querer subir. Pra subir já tá cansado e
não ter confusão. Porque era briga todo dia, Thaís, todos os dias era briga, sabe? Um falava A, o outro entendia Z, sabe? Por isso que eu fico tão preocupada com essa questão da comunicação entre casal. Porque o diabo tripudia muito disso, sabe? Deturpa muitas coisas. Você quer falar uma coisa, a E o pessoa outro quer entende entender. outra, Não tem jeito. É tumulto, sabe? Aí, o que o Senhor começou a fazer comigo? Mandar eu ficar calada. Gente, pra mim, ficar calada, eu soltava tudo quanto é impropério. Sempre quis ser a dona da última resposta, a dona da razão. Cala, eu olhava e eu ouvia, ele falava coisas horríveis pra mim. Aí aquela parte que vocês já conhecem bem, que eu ia pro banheiro com a Bíblia, e ele batia na porta, ele tinha ciúme da minha Bíblia, ele tinha ciúme de Jesus. Mas me deixa, ela tá conversando com Jesus, mas comigo ela não conversa, só quer saber de conversar com esse Jesus. Sabe, eu assim, não cala a boca dele. Gente, eu pedia E aí, quando ele pra Deus matar ele. Quando ele saiu, e depois aí ele saiu, né? Aí o Senhor trabalhou muito essa questão do orgulho, sabe? O Euler realmente procurou advogado. E eu falei, pode dar tudo, gente, eu abri mão de tudo muito fácil. Onde que tiver que assinar, eu assino. Sabe, eu tava tão convicta, sabe, que eu só precisava de Deus, eu tava abrindo mão de tudo. Porque eu preciso de inventário disso, de não sei o que. Aí eu falei com ele, você arruma tudo, filho. Você só vira pra mim e fala assim, assina aqui, que eu assino. Só falando que eu só queria Deus, sabe? Só queria Deus. A única certeza que eu tinha era que eu queria Deus. A única certeza. Não vivo mais sem o Senhor. Eu pedia minha morte porque eu ficava assim, não, eu quero até morrer pra estar com Jesus logo, isso mesmo. sabe? Era uma lá coisa não tem assim. sofrimento, não tem dor, logo. Aí foi quando o Espírito Santo falou, é engraçado, viveu 40 anos no pecado servindo o diabo, agora você vai servir a mim, você quer que a vida acabe? Quer morrer? Quer morrer? Né? Toma! Acabou, vou viver então. Aí, que mais? Aí, né, nesse período que ele voltou, né, eu tive que pedir pra ele voltar. E foi um período que Deus tratou muito, porque eu vivi por muitos anos, achava que não existia amor entre mim e meu marido. Sabe? O inimigo plantou isso, isso virou uma verdade absoluta, isso criou raiz dentro de mim. Sabe? Eu só estou com ele porque eu dependo dele financeiramente, só estou com ele por causa dos meninos e não sei o quê. Não tinha atração física nenhuma, nada. Já achava que eu não gostava dele mesmo. Achava mesmo, e eu tenho certeza que ele pensava mesmo a meu respeito, assim, sabe? A gente tava por conveniência. Eu não gostava de nada que ele fazia. Eu escutava ele no banheiro, ficava com ranço, nada. Aí eu comecei a sentir falta, eu sentia falta dele de noite. Aí o cheiro que eu ficava, nossa, eu gosto do cheiro dele. Aí eu já ficava buscando em alguma coisa o cheiro dele. Ficava, nossa, esse aqui tem um fundinho, não sei o que, do cheiro. Ficava farejando, sabe? De estar junto. Sabe, às vezes eu ia colocar a mesa assim, que eu já gostava, né, desse negócio assim, não arrumava tanto a mesa, mas eu gostava de ter refeição à mesa. Quando eu via, eu tava colocando no lugar dele, aí às vezes eu tava comendo assim, sabe, um negócio desse igual um tijolo, que eu olhava o lugar dele vazio, e um vazio entre mim e os meninos, tipo assim, tá faltando alguém. A casa fica cinza, não fica? A casa fica cinza. Fica sem cor. Sabe, e sua mensagem não tá. É horrível. Não tem luz no céu, não tem sol no céu, não tem. A casa fica literalmente toda cinza, sem cor. É isso, você vive uma noite infinita. É isso. E eu lembro que assim, o Euler é muito de mandar mensagem, sabe? E eu ficava vendo toda hora chegando, notificação, eu ficava, não, que saco, mensagem de novo. E ele é assim, amor, você pode? E cada coisa, sabe? Aí me irritava. Aí de repente, quando eu vi, tava eu olhando o celular, querendo mensagem. Ele ficava dias sem me mandar mensagem. Sabe? Eu ficava assim, gente, não, uma notificação dele faz falta. Aí eu comecei a perceber, aí nisso teve um dia que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu achava que eu não tinha amor pelo meu marido. Também. Sabe? Aí Deus começou a fazer eu ver as coisas por outro lado. Porque eu tava aceitando a visão que o inimigo tinha me dado. A visão do diabo. Sabe? Eu tinha abraçado essa visão. Aí, de repente, o Senhor começou a descortinar pra mim o que era meu marido, o que era meu casamento, sabe? E aí, foi essa luta, né? Porque aquele negócio, o Euler não acreditava que eu tava mudando, eu também não acreditava que ele tava mudando. A gente tava o tempo todo assim, pisando em ovos os dois, só que a gente resolveu emergir mesmo, no que Deus tinha pra gente. Glória a Deus. E aí foi indo. Quando a gente viu, aí eu lembro do primeiro ataque, sabe quando que a gente separou? Foi mais ou menos nessa época de junho que a gente conversou com os pastores que a gente queria fazer um jantar dos namorados na igreja.
Olha pra você O ver. primeiro ataquezão que a gente teve foi o que a gente separou. Porque vocês já eram chamados pra renovar os casais. E olha pra você ver, todo mundo que eu acho que é casado na igreja tem vocês como inspiração. Até, assim... Eu acho que foi isso. Quando a gente falou, nós estamos querendo, a gente tá querendo começar a fazer alguma coisa, a gente já sabia que o nosso chamado era pra família, que isso era notório, todo mundo chegava perto e falava e tal, e a gente pensava, mas como, né? A gente tá destruído. A gente tá destruído. Até hoje, né? Eu acho que enquanto a gente tiver vida, a gente tem alguma coisa pra ser aperfeiçoado, tem alguma coisa pra melhorar, mas aí eu lembro disso, aí a gente passou por uma... Aí olha só como é que o inimigo acaba tendo poder sobre nós. Eu falei assim, então nunca mais vou fazer nada na igreja pra não ter crise de novo. Olha pra você Quis ver. ficar caladinho. Por isso que eu tive tanta resistência à célula, eu tive tanta resistência a tudo. Tanta resistência a tudo. Porque eu ficava assim, não quero fazer nada. Se eu falar pra fazer alguma coisa pra família, eu sabia, aí eu ficava. Não, então eu fico na intercessão. Então eu fico no staff. Ele faz uma outra coisa. Pra não ser algo em conjunto, a gente não... É porque a sua família é uma igreja, né? O tanto que os meninos são bênção na vida da gente, eu falo assim, eu sou babaú do bebê, apaixonada com o bebezinho. E tantos que eles foram bênçãos pra gente, quantas famílias não foram restauradas através da sua? Nossa, porque você essa semana, sabe o que eu acho incrível da família deles? É que às vezes, tipo assim, igual os meninos mesmo, eles não precisam falar muito. Não. Sabe, é uma frase, é uma coisa, vem tão certeira, sabe, assim, que você fica assim, Essa Deus. semana eu recebi uma mensagem que alegrou muito meu coração, sabe? Porque aí eu vi realmente que meu coração não estava assim, em números para a igreja, sabe? Mas estava em números para Cristo, sabe? Eu falo com ele, nós somos funcionários do céu. Sabe? A gente trabalha para Deus, sabe? A nossa aprovação tem que ser de lá. Faz sentido? Tá fazendo sentido aí? Faz sentido, gente? E Que lindo. mas o que é que eu tava falando disso? Que vocês falam com ele, que vocês são funcionários do céu. E aí você A mensagem que eu recebi. Eu não sei se você lembra de uma família que ia na célula, marido, mulher e 2 meninas. Eles ficaram indo um bom tempo na célula. Só que assim, recém-convertido, passaram também por muitos problemas e tal. Só que é uma família que eu peguei muito apreço, peguei muito amor, sabe? Peguei muito amor mesmo. E aí teve um dia na célula que o Euler pediu o marido dela pra orar. Aí ele começou a parar de ir na célula, porque ficava com medo do Euler pedir pra orar, porque ele achava que ele não estava pronto. Eu acho que eu lembro mais ou menos. Você deve lembrar. E aí eles tiveram alguns problemas, desacordos em relação ao pastor. O pastor orou por mim, mas olhando pra lá, pôr na mão em mim, olhando pro outro lado. O jeito do pastor mesmo, eles queriam que o pastor desse atenção, que isso, que aquilo, outro. Eu lembro que eu fiz um propósito de oração com eles a respeito de um direcionamento que eles estavam querendo, de onde ia ser a loja e tal. E o Senhor me falou claramente no propósito que eu tava com ela. E aí, depois passou um pouco, o pastor fez uma oração para eles e falou exatamente aquilo, só que eles não queriam ouvir o que Deus estava querendo falar. Eles queriam fazer do jeito deles. Eles foram lá e fizeram. E o negócio não deu certo e tal. Só que assim, saiu lá de casa, mas saiu uma boa, sabe? A gente tem amor por eles mesmos. Eles foram para a central e se encontraram muito lá. Se encontraram muito. Hoje eles são líderes de célula. Glória a Deus. Ela mandou uma mensagem, gente, vocês não têm noção. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Ela falou assim, eu quero ir na sua casa para agradecer a vocês. Porque foi a partir daí. Não, foi a coisa mais linda, sabe? Ela falando, falei, ô Senhor, obrigado por deixar eu ter acesso a isso, pra edificar mesmo a minha fé, sabe? Tá vendo as terras? Ali Ela não assim, era multiplicamos nossa célula ontem, sementinha que você e o Euler plantaram no nosso coração. Eu e o Dan estávamos querendo visitar vocês numa terça para aprendermos um pouquinho mais e matar as saudades. Então sempre assim, sabe, as mensagens que ela manda é nesse sentido. Sabe, eu falei, gente, tá vendo? Não é assim uma coisa para querer ser os maiores multiplicadores da Boas Novas. Porque a primeira célula que a gente multiplicou, inclusive, foi a da Priscila e do Juninho, né? Da primeira célula. E eles nem são da Boas Novas. Não são da Boas Novas. Não são. Não são. É por aí. Aqui, mas a Patrícia falou uma coisa. Sabe, eles ontem fizeram em no casa. condomínio deles, sabe? A célula. E aí, quem se tornou líder também é a Yasmin, líder de criança. Do mesmo jeito que o B é, sabe? Ontem a Patrícia falou um negócio aqui, a gente tá falando referente das coisas. Porque a gente não tá ali pra ficar só numa igreja, que ali não é um campo, a gente tá pro reino, né? E eu vejo isso muito assim em vocês, assim, eu sou tão grata por tanto que eu aprendo com vocês com ele. Através do que vocês tomaram posicionamento, quantas famílias já foram restauradas, quantos lares, quantos casamentos, né? E assim, a gente só tem a agradecer que vocês, além de você ser minha amiga, Amém.
Eu peço sempre a Deus, sabe, que o nosso coração está realmente nele. Voltado Gente, nele, gente. Vocês que são meus amigos, vocês que caminham perto de mim, vocês verem em algum momento, sabe? Eu vislumbrando, eu deixando de valorizar a presença, deixando de valorizar o que realmente tem valor para Deus. Por favor, me dá um choque de realidade. Com certeza. Sabe? Não deixa jamais, não deixa jamais. Eu falo com você, me corrige em nome de Jesus. Se você, quando eu estiver errado, você me corrige. Porque eu prefiro ser corrigida por você que é minha amiga, que eu sei que me ama. Porque, igual, eu tô falando isso, não é menosprezando o seu cargo. Põe a mão nas minhas palavras quem estiver escutando, porque eu sei que ela põe. Mas o melhor cargo pra mim, que seu aqui, né, é pastora. Porque você ganhou meu coração pastoral há muito tempo. Desde o primeiro café que eu fui na sua casa, eu tava destruída. Falei que eu cheguei aqui com essa Bíblia aqui, lembra que o Euler falou assim, tá amarrado, rosinha na Ave Maria, toda marcada. E a gente conversou na sua cozinha, você nem me conhecia. E a gente se tornou, né? Não, mas daí eu nunca vou esquecer daquele dia, que naquele dia, na cozinha, eu falei, essa guerra é minha também. Não, essa guerra foi é minha literalmente sua, né? E, gente, quando assim, sabe, eu entro em alguma guerra com a pessoa e acaba não dando certo, meu Deus, isso me dilacera. Me dilacera. Fica assim, Senhor, o inferno não pode ganhar. É literalmente isso, né? Mas glória a Deus, assim, né? Quantas bênçãos, né, o Senhor tem feito nas nossas vidas, infinitamente mais, a gente está vivendo todo dia. E louva a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Euler, do B, da Dona Glória. Amém. Nós amamos cada uma das pessoas que o Senhor direciona para nós. É muito bom. Assim, a gente foi acolhida e amada, assim, como família mesmo. Primeiro a gente se tornou sua família, depois a gente se tornou família de Cristo. Que foi, lógico que a gente se reconhece como filho através de Cristo, mas foi através da sua casa que a gente reconheceu a nossa filiação ali no reino de Deus. Foi através de vocês. Vocês também são participação. Imitadores de Cristo, amém, né? Amém. Que sejamos, né, sempre, né? Ai. E como diz o pastor, tá vendo, irmã? Não desiste, tem jeito. Tem né? jeito. Gente, tem jeito mesmo. Tem jeito pra tudo, gente. Que é da vontade do Senhor, tem jeito. Tem jeito mesmo. E é isso. Amém. Glória a Deus! Bom, a gente pode Mas eu vou dar uma novidade pra vocês. Vocês já sabem dessa história toda. Mas você tá contando, você tá contando é exatamente esse o tudo. propósito, Gente, né? A agora gente aqui. quer compartilhar a bênção que é você. Agora, gente, pensa comigo. É justo a gente ter um potinho desse de bênção? Um potinho desse. E não dividir com o mundo? Não é. A gente pode ser egoísta? Não pode. Jesus falou que é pra gente dividir. O evangelho não é reter, é fluir. É fluir. Tá vendo? Ô, gente, aquela é literalmente um pãozinho, um peixinho. Eu tenho certeza que mulheres, homens, pessoas que estão assistindo e pensam que às vezes pode estar em algum estágio aí que você viu que ela disse que já esteve e pode estar pensando, Senhor, mas como? Não vai ter como, não tem jeito. E tá aqui pra mostrar que tem jeito. Com Deus tudo tem jeito. Segue nas redes sociais, vocês vão Pra ver Ele nada é impossível mesmo. o que Deus tem feito na vida dela. E é aquilo, né, gente? Amigos de Jesus é pra caminhar uma com as outras, né? A gente tá ali, ó. Aqui, ó, dando amor a Jesus, uma do lado, outra do outro. Isso, Fazendo essa frente, né? É isso aí. E Amém. foi bom hoje isso para trazer ao coração essa importância da amizade, né? Verdade. E se possamos- você tá assistindo Que isso, possamos você ser é amiga de amigas, Jesus, fortalecendo umas às outras, né? Verdade, amém. Umas às outras. Fortalecendo Enquanto no o amor. mundo existe competição entre mulheres, né? Verdade. Existe uma querendo sobressair sobre a outra, que a gente possa realmente, assim, nos darmos as mãos, assim, juntas, para avançar no que Deus tem pra gente. Amém. Sem competição, sabe? Mas mesmo para ganho do reino. E tanto como é que se bom, importa. né? Que os irmãos vivam em comunhão. Quão agradável é. Então, vem com a gente também. Amém? Um beijo! Tchau, galera. Um beijo! Ai, que legal!